Olá pessoal, vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre planos. Hoje com o estudo dos casos de determinação de planos. São 6 casos que vamos estudar. Prontos? Em todos os casos nós precisamos de 2 elementos, um ponto e um vetor normal ao plano. Começando pelo primeiro caso então, onde esses elementos não são dados assim diretamente, nós temos que encontrar um ou mais de um deles. No primeiro caso nós temos um ponto conhecido do plano, ou seja, um ponto que pertence ao plano, e conhecemos também 2 vetores não colineares paralelos ao plano. Já sabemos que o produto vetorial entre 2 vetores gera um terceiro vetor que é simultaneamente ortogonal aos 2 vetores dados. Como os 2 vetores não são colineares, nós teremos um vetor não nulo resultante do produto vetorial. Este será o nosso vetor normal ao plano. E o ponto foi dado, ponto conhecido, neste exemplo, ponto A. No segundo caso, nós temos 2 pontos conhecidos, pontos do plano, ponto A e ponto B. Conhecemos também um vetor que não é colinear ao vetor AB e que é paralelo ao plano. Neste caso, podemos formar um vetor com os pontos AB. Como o vetor AB não é colinear ao vetor V dado e ambos são vetores paralelos ao plano, formamos o vetor normal através do produto vetorial entre AB e V. O ponto nós podemos escolher ou o ponto A ou o ponto B. Num terceiro caso, nós conhecemos 3 pontos do plano, pontos A, B e C. E esses 3 pontos não estão alinhados. Neste caso, podemos formar 2 vetores, por exemplo, AB e AC, que são vetores não colineares. Fazemos o produto vetorial entre eles e temos então o nosso vetor normal. Mais uma vez, temos 3 pontos para escolha, A, B ou C. Quaisquer um dos pontos nós podemos utilizar para equacionar o nosso plano. Num quarto caso, nós conhecemos 2 retas concorrentes. Se eu tenho 2 retas concorrentes, eu tenho 2 vetores, os vetores diretores das retas, que são vetores não colineares e que são paralelos ao plano. Podemos novamente fazer o produto vetorial entre eles. Com o produto vetorial temos o vetor normal. E como conhecemos as 2 retas, nós podemos tomar qualquer ponto de qualquer uma das 2 retas. Inclusive podemos tomar o ponto de interseção, só que esse vai dar um pouquinho mais de trabalho. Num quinto caso, nós também temos 2 retas do plano, porém são 2 retas paralelas. E se elas são retas paralelas, não podemos fazer o produto vetorial entre os seus 2 vetores diretores. Mas podemos utilizar um vetor diretor de qualquer uma das retas e um segundo vetor formado por um ponto de cada reta. Neste caso, o vetor normal será o produto vetorial entre um dos vetores diretores e um segundo vetor formado por um ponto da reta R e um ponto da reta S. Para o ponto, podemos escolher um destes 2 que escolhemos para formar o vetor, ou qualquer outro ponto da reta. Num sexto e último caso, nós conhecemos uma reta do plano e um ponto que está fora da reta. Bom, então o ponto já temos. E precisamos agora do nosso vetor normal. Como conhecemos uma reta, temos um vetor, vetor diretor. Temos a reta, podemos escolher qualquer ponto dessa reta e formar um vetor com este ponto que escolhemos e o ponto que já conhecemos que está fora da reta. Assim, o nosso produto vetorial entre o vetor diretor da reta e o vetor formado por um ponto da reta e o ponto fora dela vai formar o nosso vetor normal ao plano. Podemos escolher o ponto da reta, o ponto fora da reta, como acharem melhor. Lembrando então que nestes 6 casos nós temos que chegar aos elementos principais para equacionarmos o plano, que são ponto e um vetor normal ao plano, certo? Vamos fazer agora então um exercício do nosso livro. O exercício que está na página 181, exercício número 17, pede para equacionarmos um plano conhecendo 2 pontos, pontos A e B, e sabendo que o nosso plano é paralelo ao vetor V. Precisamos do vetor normal ao plano. Então, já temos um vetor V. Podemos chegar no vetor AB fazendo B menos A. O vetor AB tem coordenadas 2, 1 e 3. O nosso vetor V está sendo dado na forma de combinação linear. Podemos escrevê-lo na sua forma analítica, 2, 0 e menos 3. Vamos então fazer o produto vetorial entre o vetor AB e o vetor V. Não importa a ordem do produto vetorial,
pois o vetor gerado pelo produto vetorial e o seu oposto, que podemos encontrar trocando as linhas do determinante, ambos serão normais ao nosso plano. Então, podemos tomar qualquer um deles. O resultado do nosso produto vetorial é o vetor menos 3, 12 e menos 2. As componentes desse vetor normal representam os valores de A, B e C na equação geral do nosso plano. Vamos substituir, então, A, B e C por menos 3, 12 e menos 2. Na equação geral, ficamos com menos 3x mais 12y menos 2z mais d igual a zero. Para encontrarmos o valor de d, usamos um ponto do plano e substituímos nos valores de x, y e z. Por exemplo, eu utilizei o ponto A e encontrei que o valor de d é menos 25. Tomamos o valor de d e jogamos novamente na equação geral do plano. Chegamos que a equação geral do nosso plano, que contém os pontos A e B e que é paralela ao vetor v, é menos 3x mais 12y menos 2z menos 25 igual a zero. Podemos também verificar que nas respostas do livro, geralmente, o primeiro termo da equação é positivo. Então, podemos multiplicar a equação deste plano por menos 1 e teremos o mesmo plano contendo os mesmos pontos. Era isso então por hoje. Muito obrigado, até a próxima e bons estudos!